Começou a aguardadíssima série Lanternas, a grande série da DC Studios desse ano, que tem como promessa ser uma espécie de True Detective, mas com Lanterna Verde. E esse episódio começou com uma grande reviravolta, confirmando os vazamentos. Hal Jordan está morto. Mas será que esse Hal Jordan realmente é o verdadeiro Hal Jordan? Ou será que a série está preparando um grande plot twist no final? E pessoal, sejam bem-vindos a mais uma série de análises aqui no canal. Nas próximas semanas vamos analisar todos os episódios de Lanternas. Nesse vídeo a gente busca todas as referências que tem no episódio, vamos analisar os arcos dos personagens e teorizar o que pode acontecer nos próximos episódios. E galera, o que dizer dessa legenda da HBO? Meu Deus do céu! Não dá, eu assisti o episódio dublado. Até porque tinha a clássica voz do Hal Jordan, não consegui resistir. Mas, pô, a legenda ali, Green Lantern, não, velho. Caraca, inacreditável. Pelo que eu entendi, era a legenda de português de Portugal. Caraca, velho, eles chamam Lanterna Verde de Green Lantern lá, TM. Ai... Mas enfim, vamos falar mesmo do episódio, que é o que importa aqui. Esse início foi bem promissor, especialmente com o cliffhanger do Hal Jordan aparecendo morto no estádio de futebol no final. Sim, eu sei que isso é polêmico, mas eu acho que essa foi a melhor parte do episódio. A ideia de ter duas linhas do tempo, na qual a do futuro, o protagonista morreu, é o que eu acho que deve tornar essa investigação bem especial. E uma outra coisa que eu acho que merece muito elogio nesse primeiro episódio é a interação dos personagens, especialmente por causa do Hal Jordan. Eu questiono, sim, que talvez não tenha sido a melhor ideia ter um Hal Jordan experiente, mas para a proposta da série, para o personagem que eles estão construindo aqui, isso funcionou muito bem. O Hal tem essa personalidade que é magnética. Ele te chama para dentro e consegue deixar essa série até mais leve do que eu pensei que seria. Quer dizer, sim, é uma série super séria, acabou de acontecer um tiroteio num colégio, mas isso não quer dizer que a série não tenha seus momentos engraçados, suas piadinhas entre os personagens. E isso me surpreendeu. Eu achei que o tom da série ia ser super mega sério. E foi sério com uma certa leveza. Até porque toda hora eles estavam comparando com True Detective. E True Detective, sim, tem as interações dos personagens, mas é muito pesado. E eu achei que seria algo o tempo todo como True Detective, e isso não se confirmou. Em alguns momentos, eu achei uma mistura de Homens de Preto com Arquivo X, junto com Watchmen. Porque, bem, você percebe muito assistindo o primeiro episódio que é uma série do Damon Lindelof. Tem uma cena no final do episódio que é quando o Hal consegue confirmar que aquele suspeito era um alienígena, e ele se levanta e faz uma piadinha, dizendo que sim, era um alien. E pra mim aquilo foi muito Will Smith de Homens de Preto. Não vão me convencer ao contrário, aquilo pra mim foi muito Homens de Preto. Agora, falando dos personagens, a série deixa bem claro como que Hal e John são muito diferentes. Se fosse uma série convencional, eu diria que um vai aprender com o outro. Aquele típico buddy cop. Mas a gente viu o final do episódio, a gente viu o que acontece com o Hal Jordan. E isso quebra toda a expectativa. É isso que torna esse final de episódio tão bom assim. O John é apresentado como essa pessoa que não tem medo. A cena inicial com o pai é exatamente para mostrar isso. E como o jeito que ele foi criado acabou enrijecendo o Jon Stewart, como uma pessoa que não questiona a autoridade. Acredito que o arco do John nessa temporada esteja ligado a ele ser menos como seu pai e mais como Hal Jordan. E na linha do tempo de 2026... ele terá que ser Lanterna, e não sabemos como terminou o seu treinamento. Isso pode levar a várias dúvidas e questionamentos do personagem. Já Hal Jordan parece aquele espírito livre que quer cumprir uma missão que nem ele sabe direito qual que é, mesmo que isso o leve à morte, como acabou matando ele no final. E essa é uma série que tá bem na cara, que é uma série americana, muito americana, atualidade americana. Os caras do rancho nem tentam esconder, mas eles são isolacionistas que não querem aliens em suas terras. É evidente o comentário social que a série quer fazer aqui. E é uma série que grita Damon Lindelof e Tom King, do início ao fim. E eu acho que isso traz algumas coisas positivas e outras negativas. Sensação que eu tenho é que essa seria uma graphic novel que o Tom King iria escrever na DC, sabe? Pô, até mesmo as piadas do Hal Jordan desdenhando algumas coisas do próprio universo ali de Lanterna Verde. Dele falando mal do uniforme, por que ele não usa o uniforme. Isso é muito Tom King. Pra mim, isso é muito Tom King. Parece muito que, às vezes, a série tem um pouco de vergonha de ser Lanterna Verde e tenta não ter essas coisas porque ela quer ser mais
séria possível pra adultos, sabe? E sim, eu tô vendo os elementos de Lanterna Verde, mas precisa mesmo um diálogo pra justificar por que ele não tá usando o uniforme, sabe? Talvez o ponto mais negativo desse primeiro episódio é que é um primeiro episódio bem morno. Eu lembro que o Watchmen começava com 2 pés na porta, com grandes momentos já no primeiro episódio, no início e no final. E aqui nas séries Lanternas, os bons momentos são mais acompanhados pelos diálogos e interações dos personagens e a grande revelação do final do episódio, que é bem chocante e é bem legal. Como piloto, eu acho que esse episódio tinha que ter se vendido mais como uma série de Lanterna Verde. Sim, tem elementos de Lanterna Verde. É uma série de Lanterna Verde, eu não tô dizendo que não é. Ele voa, faz construto, o outro debocha lá dos juramentos Lanternas Verdes e também citam os Guardiões, os Azuizinhos e tudo mais. Sim, é uma série de Lanterna Verde. Mas se você quisesse, dava pra pegar a mesma base da história, tirar tudo de Lanterna Verde e transformar num episódio de Arquivo X. Daria pra fazer. Pra mim, eu acho que faltou isso. Faltou ter um pouco mais de orgulho que uma série de Lanterna Verde e talvez ter criado algum tipo de cena no meio do episódio que eles usassem seus poderes. Ou que eles mostrassem alguma coisa um pouco mais fantástica. Eu sei que isso vai ter ao longo dos próximos episódios. Ficou muito claro nos trailers. Mas o primeiro episódio poderia ter tido mais. Bem, o episódio começa em 96, quando é exibida uma reportagem que revela a identidade de Hal Jordan como Lanterna Verde. Esse é um programa na qual Jon Stewart, ainda criança, assiste com seus irmãos Marcus e Aaron, antes que seu pai chegue em casa. No programa, Hal explica que não tem medo depois que viu seu pai morrer num acidente de jato. No caso, ele está se referindo a Martin Jordan. Nas HQs, o pai do Jordan morre após um teste de um jato da empresa Ferris Aeronáutica. A série passa bem por cima desses acontecimentos. Dá pra ver que tem uma fidelidade, porque de fato é isso que aconteceu na origem do Hal Jordan. Eles não citam a Ferris, mas eu acho que ela existe sim no universo da DC. No filme do Cara de Barro, tem um pequeno easter egg da Ferris Aeronáutica, o que sim confirma que essa empresa existe no DCU. Provavelmente no DCU aconteceu a mesma coisa que acontece nas HQs. O pai do Hal Jordan estava fazendo o teste lá dos jatos, né, para o exército comprar, trabalhando para a Ferris Aeronáutica, deu um acidente e acabou que ele morreu. Mas eu não acho que eles vão citar qualquer uma dessas coisas ao longo dessa série. E o mesmo pode ser dito para Carol, que é o grande interesse romântico do Hal Jordan nas HQs. Não consigo ver mesmo onde que eles podem encaixar a Carol nessa história. E é uma pena, porque me parece que um dos objetivos dessa série é explorar mais o Hal Jordan, falar mais dessa pessoa. Por que ele é tão obcecado no trabalho? Por que, como eles mesmos falam nesse episódio, que ele tá sozinho? Uma pena que a Carol não deve entrar no meio disso tudo. É meio que o Homem-Aranha da Insônica, né? 10 anos de experiência e nunca enfrentou o Duende Verde. Aqui é o Hal Jordan com 30 anos de experiência e ele não tem a Carol. Quando o pai do Jordan aparece, ele percebe que seu filho está com medo e realiza um pequeno exercício para justamente tirar esse medo dele. Oh, relacionamento saudável entre pai e filho, né? Começamos bem. E claro que toda essa criação desse jeito vai trazer consequências na vida adulta do Jon. É provavelmente por causa desse excesso de autoridade na infância que o Jon não questiona nenhum tipo de autoridade. Até mesmo quando a autoridade se atrasa, que no caso é o Hal Jordan, em 2016. Nessa linha do tempo, Hal está treinando Jon, mas ele não parece muito feliz com isso. No fundo, Hal tem medo de ser substituído, e Jon tenta ser o aluno disciplinado que não quer incomodar o professor. Nos quadrinhos, o Jon Stewart já teve esses dois momentos. Um que ele questionava todo tipo de autoridade e um outro momento mais como Lanterna Verde experiente que ele obedecia à autoridade. Ele, inclusive, nas HQs, chegou a ser cobrado pelo Guy Gardner por nunca se impor contra o Batman, por exemplo. Nas HQs a gente teve esses dois exemplos. Na sua primeira aparição, o Jon questionava muito mais a autoridade. Acho que a série decidiu deixar o Jon desse jeito para justamente contrastar com o Hal. Porque o Hal é a figura rebelde aqui. É um clash bem interessante que resulta nesse confronto respeitoso entre os dois. E pra mim, isso daqui foi o que melhor funcionou ao longo desse episódio. Aquela cena que o Jon Stewart vê que o alienígena vai fugir quando eles estão no estádio de futebol, e ele só olha pro Hal e ele fala: vai atrás, né? Não tem um diálogo, mas você sente que tem um confronto respeitoso entre os dois. E isso é muito legal, e isso tá presente em vários momentos aqui desse episódio. O Hal Jordan, como forma de provocar Jon, sai do carro e deixa ele sozinho, apenas com o anel para conseguir sobreviver. E o Jon consegue se salvar dessa usando o anel no último segundo. Depois é dito que o Jon sobreviveu
ao fazer um construto de plástico bolha. E a série não mostrou isso, ficou só no diálogo. E eu espero de verdade que isso não aconteça mais vezes ao longo da temporada. Nesse primeiro episódio, eu até consigo entender porque eles estavam segurando um pouco para mostrar o Hal Jordan utilizar os poderes do anel no final da história. Entendo que eles estavam querendo fazer um build-up disso, né, deles usando o anel para coisas corriqueiras e daí só no final usar de forma que realmente precisava, mas por favor que isso não aconteça de novo. Pô, isso lembra um pouco aqueles cortes do Cavaleiro da Lua, que eles usavam a questão da personalidade para justamente não mostrar cena de ação, não mostrar cena legal. E aqui aconteceu exatamente a mesma coisa nessa cena do carro. Pelo menos eles ainda mostram o carro caindo, né? Mas vamos ver se isso vai acontecer de novo nos próximos episódios. No caminho para se encontrar com Hal no meio da estrada, John descobre que o anel possui uma espécie de backup da memória do Hal. Esse Halgrama, que eles mesmos chamam desse jeito, tem uma mensagem pro seu eu real sobre a cidade de Nebraska. E cara, esse holograma aí com certeza vai aparecer ao longo dos próximos episódios. Eu acho que isso pode aparecer bastante na linha do tempo de 2026, na qual o Hal Jordan morreu. E esse backup do Hal servir como substituto do Hal no presente para conversar com o John. Se isso se confirmar, é meio Batman Arkham Knight, né? Que o Coringa fica na mente do Batman conversando com ele, eles utilizam esse recurso para ter interação do Batman com o Coringa. E aqui seria tipo isso, só que graças ao anel, e não uma alucinação que tá acontecendo dentro da cabeça dele. Mas de qualquer jeito é uma ideia bem bacana que vai justificar o Hal Jordan aparecer na linha do tempo de 2026. Enquanto isso, Hal tá tendo que lidar com a fama. E aqui é explicado o porquê que ele não usa o traje de lanterna. E se você gostou da desculpa do porquê que ele não tá usando o uniforme, beleza. Eu não gostei. Pra mim, eles só encontraram uma desculpinha pra ele não usar o uniforme, porque essa galera quer ganhar Emmy, quer ganhar altos prêmios, quer fazer série HBO super, hiper, mega série de prestígio, e o cara tá de uniforme o tempo todo. No entendimento dessa galera, seria ridículo, iria rebaixar o nível de seriedade da série. Eu não gosto disso, eu odeio isso, na verdade. E aí encontraram essa desculpinha dele não usar o uniforme. É uma desculpinha que faz sentido, tá? Mas eu ainda não gosto dela. E a outra coisa que eu não gosto é o negócio do holograma ser só o Hal Jordan, sem nenhum tipo de efeito. Quer dizer, poderia ser um construto verde do Hal ali, né? Mas aí teria que fazer um CGI do Hal Jordan, né? É muito trabalho. Agora, um detalhe desse Hal mais jovem é que ele tá usando uma outra jaqueta de couro. Talvez essa jaqueta seja a jaqueta de seu pai, que ele carrega por todos os lados após o acidente aéreo. Se for, poderia ter algum tipo de explicação do porquê que ele parou de usar. Ou então é só para diferenciar as duas fases do personagem. Assim que o Hal fica sabendo do recado, ele voa a toda velocidade para Rushville. Coitado do John que teve que ir por conta. Quando ele finalmente chega na cidade, descobre que aconteceu um tiroteio no colégio. Essa cena aqui é ótima. O Hal se mostra extremamente paciente e deixa o John fazer sua própria análise. O recruta realmente dá uma de Sherlock Holmes e avalia muito bem o que aconteceu. Mas ele não entende o que isso tem a ver com Lanterna Verde. O Hal explica que as vítimas são alienígenas. E aqui somos apresentados a outra personagem da série, a xerife Carrie. E eu pesquisei aqui, mas ela não é nenhuma personagem conhecida das HQs da DC. É uma personagem nova, o que na verdade é até bem empolgante, porque se tem algum plot twist envolvendo ela, não fica assim tão óbvio, porque a gente não sabe que ela tem um passado nas HQs. E alguma coisa me diz que ela vai ser o interesse romântico do Hal Jordan nessa série. Aliás, talaricagem é o que mais deve ter nessa série. A xerife não acredita que isso tenha ligação com alienígenas, mas Hal tem certeza. Isso leva o John a querer palpitar sobre um possível suspeito que percebe a movimentação e tenta fugir. Depois de uma pequena perseguição, ele é capturado. Hal acha que ele é alienígena e estava com os outros alienígenas que morreram, mas a xerife não permite que ele interrogue o suspeito. E todo esse papinho de jurisdição é muito chato, velho. Me desculpa, mas deu Lanterna Verde ficar inventando uma desculpinha pra ser preso, pra poder conversar com o cara, porque ele não quer quebrar uma jurisdição. Nossa. Mas, né, eles querem fazer True Detective. True Detective faria isso. E isso leva Hal e John pra um bar. E aqui a gente tem uma ótima cena pra falar um pouco sobre Lanterna Verde. Aqui sim eu senti respeito. O Hal fala sobre a Bin-Sur, e realmente você sente o peso das suas palavras, o que significa ser Lanterna Verde pro Hal Jordan, e como que você praticamente consegue visualizar a cena apenas com o Hal Jordan contando a história. Pô, tem aquela máxima do cinema, né, de não fale, mostre, mas aqui talvez seja uma exceção à regra, de que falar tem um peso maior do que mostrar. O importante dessa cena não é só você visualizar o Abin-Sur ali entregando o anel pro Hal Jordan. Claro, isso é importante, mas o importante é o peso que o Hal Jordan dá na fala. Você sente
o fardo que é carregar o anel do Lanterna Verde. Ele sabe que a vida dele mudou completamente e você sente isso na fala dele. Isso aqui ficou muito bom e você só pode fazer isso com um Lanterna Verde experiente. Ponto pra galera escolher o Hal Jordan mais velho aqui. E depois o diálogo continua com o Jon confrontando o privilégio do Hal de ter sido escolhido sem ter conquistado essa posição. Algo bem diferente da situação dele. E o plano do Hal é bem simples, ser preso para poder conversar com o suposto alienígena na delegacia. Já Jon conversa com uma mulher, que aparentemente é uma aleatória, e os dois acabam se pegando no carro. É aquele meme, né? Oi, casada. Claro, ele não sabia que era casada na hora, né? Mas é talaricagem igual, Jon Stewart. Ele tá 2 horas na cidade e já tá fazendo isso. Eu esperava isso do Hal Jordan, não do Jon Stewart. E o plano do Hal não funciona porque a xerife não é tão burra assim. Por sorte, Hal não é preso porque o marido da xerife, o advogado Bill Makeup, consegue pagar sua fiança. Bill está agindo com segundas intenções, a pedido do dono do rancho que ele trabalha. Assim, os nossos heróis se deslocam até esse rancho, e fica claro que esses caras estão armados até os dentes, é uma milícia. A própria xerife não parece gostar do local que ela vive. Conhecemos então Will Macon. Ele não é o chefão do lugar, e até esconde a identidade do seu verdadeiro chefe. Só que, pelo menos por enquanto, ele fala pelo chefe. E fica claro que ele quer que Hal o ajude a caçar os alienígenas que estão em Nebraska. E esse Will tem medo dos alienígenas, do que eles representam para o status quo da América. Ele tem medo que eles virem os colonizados. O que é irônico considerando que ele é americano, né? Mas esse é o ponto todo. Olha, eu não duvido que eles até não sejam alienígenas e estejam aqui enganando o Hal Jordan. Hal fica muito calmo durante toda essa conversa, e é ótimo ver como ele não é impulsivo, como uma certa animação dos 952. Ele tem paciência e sabe exatamente quando estão tentando enganá-lo. Já Jon descobre que a mulher que ele ficou na noite passada é simplesmente a esposa do Will Makeup. E o nome dela é Zoe. Cidade do interior dá nisso, né? Agora, a cena que o Hal Jordan descobre tudo isso e fala que tá impressionado com o Jon é boa demais. A notícia ruim disso tudo é que o marido com certeza sabe desse caso aí. Quando o marido fala pro Jon Stewart que é bom comer no prato de outro homem, caraca, velho, que climão! Quem diria que os melhores momentos desse primeiro episódio envolveriam novelinha? Bem, no dia seguinte, Hal é autorizado, graças à milícia, a interrogar o suposto alienígena. O nome dele é Waylon Sanders. Hal precisa de apenas 5 minutos para confirmar que ele é sim alienígena. Aqui é outra cena que ficou ótima, especialmente porque Kyle Chandler manda bem demais. Esse é o único momento que o Hal fica mais agitado com raiva, e é justamente quando ele é confrontado sobre a tropa. Talvez isso seja mais explorado depois. O alienígena tenta se matar, levando toda a cidade com ele. Só que bem, né, amigo, é Lanterna Verde. E o Hal consegue controlar a situação até que facilmente. Agora, a dúvida realmente é quem é esse alienígena? E a segunda dúvida é o que eles estão fazendo na Terra. Os caçadores cósmicos, ou Manhunters, são androides criados pelos Guardiões antes de existir Lanterna Verde. Especulamos que eles sejam os caçadores cósmicos por causa do trailer. Se esses aliens são caçadores cósmicos, então é uma abordagem diferente do que acontece nos quadrinhos, já que eles não seriam robôs e sim alienígenas. Essa parada deles estarem infiltrados na Terra entre os humanos é algo que já aconteceu numa saga da DC chamada Millennium. Então não é totalmente novo. Tô bem curioso como que eles vão fazer essa abordagem dos caçadores cósmicos, isso é, se eles realmente são os caçadores cósmicos, mas é algo que eu vejo que tem potencial e que, pessoalmente, pra mim, não tem um grande problema se eles mudarem em relação às HQs. Desde que não vire só a plot dos Skrulls de Capitã Marvel e Invasão Secreta. Esse é o meu único medo, na real. O próprio alienígena reconhece que estava se escondendo dos Lanternas por um motivo oposto a manter a paz. Ou seja, ele não é bem um alienígena mal compreendido como aqueles que a gente viu em Capitã Marvel, o que eu acho que é um alívio. Só que também tem esses humanos que estão caçando os alienígenas. Essa temporada, com certeza, não vai ser preto no branco. Existe uma escala cinza aqui, com certeza. Tem uma coisa maior aqui acontecendo que a gente precisa descobrir que ainda não dá pra ter certeza do que é. Mas é que assim, ó, essa milícia aí, cara, eles não são do bem, de jeito nenhum. Impossível. E conhecendo o Damon Lindelof, dá pra ver exatamente o que ele quer fazer. Agora, é preciso saber o que os alienígenas estão querendo fazer. Esse é o grande mistério. O Hal consegue evitar a explosão se propagar. Pulamos para a última linha do tempo, 2026. Jon chega sozinho na cidade e se encontra com a xerife. Eles agora são bons amigos, mas Jon está ali porque um corpo foi encontrado. E é o corpo de Hal Jordan. Ele morreu e está sem o seu anel de Lanterna Verde. E como eu disse,
Eu achei esse gancho final espetacular. Uma pena que essa informação acabou vazando. Eu tenho certeza que eu ia ficar muito chocado vendo isso no final do episódio. Ah, Gabriel, mas mataram o Hal Jordan. Sim, eu sei. E a gente pode fazer todo um vídeo aqui questionando se realmente foi uma boa ideia ter um Hal Jordan mais velho, se realmente matar o Hal Jordan pro futuro do DCU é uma coisa boa, mas a gente tá vendo aqui no ponto de vista da série. No ponto de vista da série, como cliffhanger final, você tem uma cena que o seu protagonista morre assim desse jeito, com 2 linhas do tempo, 3 se você contar 96, caraca, eu acho espetacular. Agora, eu não sei se Hal realmente morreu. Pode ser ali um caçador cósmico imitando a aparência dele. O verdadeiro pode estar em outro lugar. Tem uma galera especulando que o Hal Jordan pode voltar como Parallax. Eu ainda não vejo muitos indícios de Parallax, né? Mas tem aí essa teoria de que realmente o Hal Jordan pode virar o Parallax no final da temporada. Essa teoria vem por causa do anel do Hal Jordan ter detalhes em amarelo e ele ter cabelo grisalho, que é algo que acabou marcando a fase que ele virou Parallax. É que a entidade fez com que o cabelo dele ficasse grisalho do lado. E depois que a entidade sai do corpo do Hal e ele volta a ser o Lanterna Verde, de fato o grisalho sai. A verdade é que a série pode estar enganando geral aqui. E é aqui que termina esse primeiro episódio. Primeiro episódio com ótimos momentos e outros momentos bons e ok. Pra mim faltaram alguns momentos que a história dá aquele soco na tua cara e você fica realmente dentro da história. De verdade, isso aconteceu só na última cena. Mas sem dúvida, a série tem muito potencial, dá pra ver isso. Ela é muito bem filmada, muito bem dirigida, tem ótimas interações. Pra mim, o mistério tá bem interessante já nesse primeiro episódio, justamente porque teve essa cena final do Hal Jordan que te quebra completamente. E outra coisa, o fato da história não estar adaptando nenhuma HQ famosa do Lanterna Verde, e basicamente o que a gente tem de Lanterna Verde é o lore básico deles, isso deixa a história ainda mais imprevisível. E é uma história de mistério, tem que ser imprevisível. Quanto mais imprevisível, melhor, pelo menos eu acho. Mas eu sei que algumas pessoas vão comparar, então eu já vou fazer essa comparação, que é com a série do Pinguim. E aí me desculpa, talvez seja o meu lado Batman falando, mas pra mim a série do Pinguim tá um pouco mais acima, tá, galera? Calma na comparação com o Pinguim. É que lá na série do Pinguim, você realmente entrava naquele mundo do The Batman. Parecia que eles estavam respirando o universo do The Batman, explorando cada espaço, cada beco de Gotham, da corrupção total, dos mafiosos pequenos aos mafiosos grandes. Aquilo parecia ter a essência de The Batman, sabe? Enquanto que Lanternas, parece que eles estão arranhando a superfície do que é Lanternas. Mas dentro da proposta deles, a execução foi bem boa. E pra mim esse é um episódio nota 7,5, 8. Eu vou dar nota 8 por causa do final do episódio, a questão da morte do Hal Jordan. Por mais polêmica que eu sei que isso vai dar na internet. É aquele negócio, discordo fortemente da ideia de matar o Hal Jordan, mas defendo a coragem de matar o Hal Jordan no final do primeiro episódio. Tem coragem aqui, hein? Aqui tem coragem. Parabéns pela ousadia. Mas como eu disse, eu queria que a série, pelo menos no primeiro episódio, abraçasse mais coisas de Lanterna Verde. E se não tivesse esse grande cliffhanger do final, eu ia dizer que foi um episódio nota 7. Mas o cliffhanger dá um up pra mim no final do episódio, por isso, nota 8. Mas galera, essa daqui também é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui o que vocês estão achando desse primeiro episódio. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Dale DC. E esse foi o vídeo analisando o primeiro episódio de Lanternas. E aí, gostaram ou não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.